E eu gostaria de falar sobre os fundamentos da identidade bíblica de família. E o texto que nós vamos usar é o texto de referência aí para nós, Efésios capítulo 3, versículos 14 a 21, que diz assim, olha: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que com suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Meus irmãos, essa oração de Paulo não é apenas uma súplica por aqueles crentes lá de Éfeso, mas, na verdade, esse é um clamor que vem atravessando séculos, atravessa o tempo e chega até nós e nos desafia e chama a nossa atenção hoje, nos dias de hoje. E eu vejo essa oração é como um chamado de Deus para vivermos uma identidade bíblica de família. É um chamado. E num tempo como esse que nós estamos vivendo, muito estranho para a família, muito esquisito para a família, não é? E aqui nessa oração nós encontramos 3 fundamentos da identidade bíblica de família. O primeiro fundamento é a identidade bíblica de família começa com o nome. Segundo fundamento, a identidade bíblica de família se fortalece com o poder do Espírito Santo. E o terceiro, a identidade bíblica de família se baseia no amor. No amor. Então vamos lá. Primeiro fundamento, a identidade bíblica de família começa com o nome. Veja aqui o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 3, versículo 14 e 15. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Meus amados, família não é uma ideia humana, não é um fruto do acaso, não nasce de uma convenção social, não é muito menos um modismo, não é? Aliás, a moda hoje é ser uma família fora de padrão, é ser uma família chamada de família alternativa, que é fora dos padrões bíblicos, os padrões tradicionais de família. E hoje, o que mais a gente ouve falar hoje, essa semana, eu acho que todo mundo deve ter ouvido, acho que na rádio, podcasts, internet, eu acho que fomos bombardeados essa semana com um assunto, eu acho que vocês já devem saber: bebê reborn. Bebê reborn, é o que mais nós ouvimos em todos os lugares, né? Mas vamos deixar para uma outra ocasião. Mas isso é uma forma também de a sociedade está agindo de uma forma estranha, esquisita, com relação
a família e outras alternativas de família que eu não vou nem entrar nessa questão, mas é um tempo estranho. E quando fala em padrões, nossa, aí que dá arrepio, né? E muita gente, padrão, que padrão que é esse? Quem que impôs este padrão? E por quê? Porque família, meus irmãos, foi ideia de Deus. E se foi ideia de Deus, Ele dá a forma da família ser. Se foi ideia de Deus, Ele dá uma identidade para a família. E como a família deve funcionar no meio da sociedade. Toda família tem um sobrenome. Antigamente o pessoal perguntava assim: você é de que família? Qual que é o seu sobrenome? Aí você dizia, né? É Andrade, é Silva, é Santos, é Souza, e aí vai. Ou então eles perguntavam assim: você é filho de quem? Lembra disso? Há um tempo atrás, você é filho de quem? Quem são seus pais? Aí você falava: sou filho do seu Paulo Severino com a dona Maria do Rosário. Né? Então, quando as pessoas se conheciam, né? Então, o seu sobrenome e a sua filiação te identificavam, definiam a sua identidade. Hoje em dia até que nem tanto, mas os pais, era muito comum os pais crentes darem nomes bíblicos, né, Samuel? Darem nomes bíblicos para os filhos. Samuel, Ezequias, Jeremias, Isaías, Ananias, Joquebede, Miriam, Ruth, e assim por diante. Lá em Cosmópolis tem um amigo nosso que deu o nome do filho dele de Matusalém. Matusalém. O Matusalém hoje deve estar com uns 20 e poucos anos, né? Tem chão ainda pela frente. Tem chão ainda pela frente. O Matusalém, nomes bíblicos. Mas isso, meus irmãos, sinto em dizer, mas não garante que eles vão ter um caráter cristão quando eles estiverem grandes, quando eles estiverem crescidos, principalmente se os pais não estiverem comprometidos no ensino da palavra de Deus. Isso é tão verdade que outro dia eu ouvi alguém dizer assim: ô irmã Maria, Pai do Senhor, nossa, você não sabe, eu vi ontem o Jeremias com o Ezequiel pulando o portão da escola para matar a aula. Pois é, o Jeremias com o Ezequiel. Então, não garante, né? Não garante. Principalmente se nós não estivermos comprometidos em ensinar a palavra de Deus para eles. Na cultura bíblica, dar nomes era um ato de autoridade do pai, né? E na maioria das vezes o nome era dado em função de uma ocasião, na ocasião do nascimento do filho, e isso de certa forma influenciava a identidade do filho, a identidade da criança. Mas quando o nosso pai, esse é o texto que nós estamos nos referindo, quando o nosso Pai Celestial dá o nome, isso indica identidade, missão ou propósito e transformação, principalmente quando ele quando ele muda o nome. Não é só um nome bonito ou uma homenagem a um personagem bíblico, mas é um chamado, é um selo, é uma identidade
que Deus nos dá. Quando Deus dá um nome, Ele está dizendo: você é meu, eu te conheço e eu tenho planos para você, tenho planos para a sua vida. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que toda família no céu e na terra recebe o nome do Pai. Amém? Toda família no céu e na terra recebe, toma o nome do Pai. Toda família aqui, ele está querendo dizer que toda família de Deus no céu e na terra. Nos céus, aqueles que já partiram estão com o Senhor, os santos que partiram estão com o Senhor. Na terra, os santos que estão aqui e fazem parte da igreja do Senhor. Amém? Deus é a raiz, Deus é o referencial, Ele é quem é a origem da família. Deus é o Pai original, Ele é o modelo de paternidade para os pais, para a paternidade humana. Então, meus irmãos, quando Paulo está dizendo aqui que toda família toma o nome do Pai, recebe o nome de Deus, ele está afirmando que a nossa identidade vem dele. A identidade de família vem de Deus. O modelo é Ele quem dá. Não vem do mundo e nem da sociedade, nem da cultura, mas vem do nosso Pai celestial. A nossa identidade, a identidade da nossa família vem dele. Como deve ser, como deve funcionar na sociedade. Tudo isso vem dele. Tem um modelo, tem um padrão, tem uma forma. Se vem dele, então nós temos que seguir este padrão, seguir esta forma. Amém, queridos? Deus dá o nome, Ele muda o nome. E aliás, em Apocalipse, a Bíblia em Apocalipse diz que Ele tem um nome reservado para nós. No final, Ele vai nos dar um novo nome. Não é maravilhoso? Não é fantástico? Indicando aí um propósito da parte de Deus, um propósito. Então, a identidade bíblica de família começa com o nome do Pai. O segundo fundamento, a identidade bíblica de família se fortalece com o poder do Espírito Santo. Veja, Efésios 3, no versículo 16. Oro para que com suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito. O que determina se uma família é fraca ou é doente, e hoje está muito em voga também falar tóxica, né? Se uma família é fraca ou doente, ou se essa família é forte e sadia e saudável, é o seu interior, é o seu íntimo. Olha lá, é o seu íntimo. Ninguém, meus irmãos, ninguém conhece melhor uma família do que a própria família. As pessoas de fora, elas vão conseguir ver uma foto bonita nas redes sociais, uma foto de família bonita nas redes sociais, aquela foto que parece comercial de margarina, logo de manhãzinha, todo mundo sorridente, todo mundo feliz, família toda em volta da mesa no café da manhã, todo mundo feliz, todo mundo sorridente, não é? Ninguém levanta estressado, bravo, irritado porque acordou cedo, não. Todo mundo sorridente, todo mundo feliz, família Doriana, né? Chamado Doriano. As pessoas de fora, elas vão conseguir ver a casa da família, o carro na garagem. Às vezes as famílias de fora vão ver a família numa festa, na igreja.
Mas ninguém conhece melhor uma família por dentro do que a própria família. Não é verdade? A própria família conhece bem a família por dentro. Às vezes uma família parece ser forte, parece ser saudável por fora. Mas o apóstolo Paulo está dizendo para a família cristã lá de Éfeso que ela precisava ser fortalecida no interior, no íntimo dela, pelo poder do Espírito Santo. Queridos, é o Espírito Santo que vai tirando, é o Espírito Santo que vai arrancando tudo aquilo que enfraquece, que mina, que drena, que esgota a força da família. O Espírito Santo é responsável por isso, ir tirando o que esgota, o que drena a força da família. E o que é que drena a força de uma família? Tem muitas coisas que drenam, que esgotam a força da família, mas eu quero falar só de uma coisa, uma só: raiz de amargura. Raiz de amargura. Hebreus capítulo 12, versículo 15, diz lá que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Raiz de amargura. Veja o que um pastor presbiteriano, um comentarista bíblico, Matthew Henry, ele comenta sobre este versículo. Assim como uma raiz pequena cresce até converter-se em uma grande árvore, a amargura brota em nosso coração e ofusca até nossas mais profundas relações cristãs. Uma raiz de amargura se apodera de nós quando permitimos que os desacordos cresçam até voltar-se ressentimento, ou quando alimentamos rancores por feridas passadas. A amargura traz consigo ciúmes, dissensões e imoralidade. Quando o Espírito Santo enche nossa vida, pode sanar a ferida que causa a amargura. Então, a identidade bíblica de família se fortalece com o poder do Espírito Santo. A identidade bíblica de família. Se nós queremos que a nossa família seja preservada neste mundo, como eu disse, esquisito, estranho, então temos que buscar o poder do Espírito Santo. Só assim conseguimos resistir toda a tentação e buscarmos no poder do Espírito Santo arrancar toda a raiz de amargura que tenta crescer no meio da família. Raiz de amargura. Não é assim muitas vezes que nós vemos filhos amargurados, maridos amargurados, esposas amarguradas, amargas, sem prazer, sem felicidade, sem alegria, todo mundo nervoso, bravo, descontente, insatisfeito. Raízes de amargura. É com o poder do Espírito Santo. Amém? E o texto continua: para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Meus irmãos, nós podemos concluir esse segundo fundamento dizendo o seguinte: as famílias que são fortalecidas com o poder do Espírito Santo
tem Cristo habitando no meio dela, tem Cristo habitando os seus corações, tem Cristo como o centro desta família, tem Cristo como referência, aquele que governa a família, aquele que conduz a família. Cristo está no meio, Cristo está no centro. Amém, meus irmãos? É a família que é fortalecida pelo poder do Espírito Santo, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. Ou seja, é Cristo habitando os corações, Cristo conduzindo e governando a família. E o terceiro e último fundamento é a identidade bíblica de família se baseia no amor. Versículo 17, parte B. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor. Esse terceiro fundamento de uma família bíblica não pode ser outra coisa a não ser o amor. Esse é um fundamento principal da família, o amor. A família nasce a partir do amor. Um casal que se ama constitui família. Os filhos nascem a partir do amor, são criados, são educados no amor. Então o amor deve ser a base de toda a família, a base da família, o fundamento da família. Esse amor tem que ser profundo, esse amor tem que ser aprofundado. Isso muitas vezes leva tempo de convivência, de relacionamento, de intimidade. Paulo usa duas metáforas aqui, que são duas coisas profundas. E essas coisas também são coisas que ninguém vê. E que são coisas extremamente necessárias. Então ele diz assim: arraigados e alicerçados em amor. Quando ele diz arraigados, ele está dizendo sobre raízes. Arraigados fala de raízes. Uma árvore com raízes profundas, sem dúvida é uma árvore forte. Uma árvore que resiste à força do vento. Uma árvore que resiste à seca e continua firme, mesmo nos dias e em tempos difíceis. Em tempos difíceis. A raiz não nasce do dia para a noite, leva tempo. É um processo. É um processo. E as raízes vão se aprofundando com o tempo, vão se aprofundando com perseverança e no silêncio. Ninguém vê as raízes de uma árvore, quando lá no fundo, ninguém vê, mas elas que sustentam a árvore. Então quando ele diz arraigados, fala de profundidade, a profundidade das raízes. Meus irmãos, na família, o amor se aprofunda com essa convivência diária, com o perdão mútuo, constante, contínuo. O amor se aprofunda nas conversas, num bom bate-papo, num diálogo, num bom bate-papo ao redor de uma mesa. Por falar nisso, quanto tempo faz que a gente não senta à mesa para comer juntos, nessa correria do dia a dia, pelo menos uma vez na semana, né? Pelo menos uma vez no domingo. Hoje, vamos fazer isso? Cada um no seu canto, cada um está assim, né? Mas vamos voltar a esta prática da mesa, sentar à mesa. Isso, nós estamos criando raízes. A família está criando raízes. É dando suporte, é dando assistência um ao outro
tanto nos dias bons como nos dias ruins, nos dias maus, é dando suporte. O que aconteceu? Quebrou o carro, quebrou não sei o que, quebrou a moto, quebrou a bicicleta, vou te socorrer aí, e dando suporte tanto nessas coisas, como também questões emocionais. Puxa, o filho chega falando, puxa, eu larguei minha namorada, ou a filha, sei lá o que for, mas um dando suporte para o outro, um ajudando o outro emocionalmente, fisicamente, é no hospital, enfim, você está aprofundando raízes, arraigados e alicerçados. Alicerçados fala de alicerce. Antes da gente levantar paredes, a gente tem que fazer o quê? Cavar e fazer a fundação. Isso também leva tempo e leva esforço. E outro detalhe: o alicerce, ou os alicerces, não aparecem nas fotos. Não aparecem nas fotos. Então, na família, o amor que alicerça é aquele amor incondicional, né? O amor que dá alicerce é aquele amor comprometido. O amor que dá alicerce é o amor sacrificial. Ele está ali, disponível, mesmo quando o cansaço do dia a dia toma conta, mas é o amor sacrificial. O amor que dá alicerce é esse amor constante, que não depende de uma fase boa da vida, e não depende das circunstâncias da vida. É o amor constante. Aí eu pergunto: nós queremos construir um lar que dure gerações? Um lar permanente, um lar que dure gerações, até quando Cristo vier, né? Até quando Cristo voltar, né? Então nós vamos ter que cavar fundo. Vamos cavar fundo em família. Metaforicamente, cada um pega uma pá aí, cada um pega uma escavadeira, cada um pega. Vamos cavar para que a nossa família tenha um fundamento, um alicerce sólido em amor. E ele fala assim: arraigados e alicerçados em amor. Em amor. Amém? Então Paulo está dizendo que as famílias cristãs precisam ser arraigadas e alicerçadas em amor. A identidade bíblica de família se baseia no amor. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. São esses três fundamentos para a família, que nós possamos ser abençoados. Então esse é o nosso alvo, sermos uma família com identidade bíblica, uma família cuja identidade está em Deus, uma família cuja identidade começa com o nome que recebemos, uma família que honra o nome que nós recebemos do nosso Pai Celestial. Amém? É uma família que é fortalecida pelo poder do Espírito Santo, e é uma família que está vivendo em amor, que está alicerçada, está arraigada em amor. Amém, meus irmãos? Então deixa o negócio de um não falar com o outro, ou um estar brigado com o outro. A raiz de amargura, arranca, que o Espírito Santo de Deus nesta manhã possa começar uma grande obra, arrancando raízes de amargura do meio das famílias, e que possamos então viver verdadeiramente esta identidade de família bíblica, uma família cristã, uma família de Deus, não que seja perfeita, mas está buscando cada dia mais essa identidade, resgatar esta identidade, a identidade de família, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus.